Bom dia a todas e a todos. Nós que estamos agora no calor da última hora do almoço, né? A gente fica meio em dúvida se fala com a ciência, com a emoção ou com a fome. Todas as duas dão uma combinação explosiva, todas as três. Bom, eu queria inicialmente agradecer em nome do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o convite feito a mim para estar presente nesse seminário muito importante, e agradecer à diretoria do Sindifisco, evidentemente, na pessoa do meu xará, Charles Alcântara. Bom, tem tantas formas da gente conversar e começar essa fala, mas eu vou escolher uma, a modo do poeta Carlos Drummond de Andrade, que já nos anos 40, né, lamentava que Itabira, sua cidade, se transformaria numa fotografia de parede e como dói. Já não existe mais o Pico do Cauê, né? Mas também recordo do grande poeta da minha região, embora eu seja nascido aqui em Castanhal, eu passei toda a minha infância no sudeste do Pará. E lá o grande poeta chama-se Ademir Braz, que disse: gente, Marabá vai dar no mar, com 2 pernas de ferro de 900 quilômetros. Que pena que a empresa mineral nos deixa uma sacudida na ponte sobre o rio Tocantins, um afago maroto e um apito de pem-pem de gigolô. Digo isso porque eu vou começar recitando uma poesia que escrevi há bastante tempo, mas não bastante tempo, mas em nome de Carlos Drummond de Andrade, que é um intérprete desse país mineral, do Ademir Braz. Eu escrevi uma poesia que diz assim: se resvalo, um anjo de aço sai de mim, apalpa o solo, revista a vida, e as rugas, a única verdade, pesam neste gesto. A montanha foi moída e hoje a serpente morta no calabouço dos navios. Levam-no assim como quem rouba pergaminhos a se misturar com outro tempo. Fica-nos a mandíbula, uma certeza falsificada, o sol empoeirado sobre as infâncias e só. Pela madrugada, o sal na moleira, e o íncone daquela geração soberba prefere a lama ante a água. Com suas mãos mecânicas regozijam a geologia daquela serra outonal. Em íntimo duelo, arrasto pela lírica todo o sangue e a economia dos seus abismos que predam corações. Senhores, essa síntese masculina do poder, o apregoado dos olhos denota, e ao favo agudo que estrondas a pedra derradeira, os afazeres do grito, o relicário antigo, o jardim e teu pulso, e a criança que já não podemos ver o gesto. Vaga em ordem alfabética um silêncio onante. Chega, gritará aos outros. A estética do ferro desbotou o horizonte e os cadáveres implicarão novos dízimos, outras violetas que a nação apodrece. Eu beijei, um a um, membro efetivo da canga mineral. São os animais que bestializamos e tornamos sal e estrume esquecidos dentro do objeto industrial. Bom, vamos... Eu penso a mineração, ela é necessária, e eu penso do lado crítico, portanto, os meus comentários discorrerão por essa perspectiva. Não há complacência, né? Um pensamento crítico que perdura a própria existência da organização que faço parte agora. Mas eu queria dizer que nós estamos entre, mais cedo comentava com o Lucio Flávio Pinto, né, nós estamos entre a maldição da abundância e o moinho satânico. Como equilibrar a nossa abundância em bens minerais, ao mesmo tempo controlar esse moinho satânico que nos rondeia e nos perturba a todo momento. Esse é a grande reflexão que eu queria aqui comentar com vocês. E começo dizendo, desse ponto de vista,
o Gramsci dizia que o Estado é centáurico. Vejam, vou começar pelo Estado porque em todos os temas duais da nossa sociedade, o Estado precisa decidir, né? E quando não decide, vira... Mas o Gramsci dizia que o Estado é centáurico. O Estado é força, meio cavalo, né? E o homem, hegemonia. Ou seja, força e hegemonia. E existe o Estado ampliado na filosofia, na religião, na educação, na moral, né? Bom, o Estado é centáurico e para ele produzir uma hegemonia, ele precisa produzir subalternidades. Tá? E eu diria que dessa forma, não é só subalternidade das emoções ou do modo de vida, ele precisa produzir subalternidades geográficas, territoriais. Tá? E é exatamente isso. O que é o grande projeto Carajás? Como diria Lúcio Flávio Pinto, que é um bom contador de história, portanto, um bom mentiroso, que faz a gente acreditar que é possível a gente ir para frente, né? A história condena aqueles que mentem por mediocridade, mas eleva o panteão da glória, né? Aqueles que mentem para a gente poder ir para frente, né? Acho que o Lúcio Flávio Pinto nos contou uma boa história, ainda que trágica, mas nos anima. Né? Pois bem, o Lúcio Flávio Pinto diz que se nós temos um perfil colonial, avale a quem mais nos modela. Nós crescemos, mas crescemos como rabo de cavalo, para baixo. E eu digo isso de que maneira? O grande projeto Carajás é uma hidrelétrica de Tucuruí, uma linha férrea que eu já descrevi na poesia do Ademir Braz. Havia 3 polos siderúrgicos, Marabá, a Ceilândia e Santa Inês, um porto no Maranhão. Na economia política e na ecologia política, tudo aquilo que não vira mercadoria é desperdício de natureza. Portanto, para produzir uma commodity mineral, nós produzimos insistentemente desperdício de natureza, com o grande lago da hidrelétrica de Tucuruí, com a linha férrea que cortou territórios e territórios indígenas, como a gente viu ontem aqui no filme, e produziu um enclave, como já foi dito aqui, que pressupõe uma floresta nacional de Carajás sem gente e muita gente sem floresta do lado de baixo. Esse é o desenho do grande projeto Carajás. Muita gente sem floresta, porque foram passados nos altos fornos da siderurgia, dos polos siderúrgicos que eu já comentei, e muita floresta sem gente. Não que eu não ache extremamente necessário ter aquela floresta preservada. Mas este modelo implicou nós deturparmos o sentido da natureza, quando ela não pode nos dar só um único elemento econômico, que é a mineração. Então, por um lado, na economia política, aquilo que não vira mercadoria é desperdício de natureza. Nós provocamos muito desperdício de natureza para produzir uma commodity mineral. E concordo com todas as questões que aqui já foram levantadas hoje. Por outro lado, ao provocar desperdício de natureza, nós também provocamos exclusão do objeto para as amplas massas populares. Então, nós temos um modelo de mineração que provoca desperdício de natureza, por um lado, e provoca exclusão do objeto do consumo. Eu digo exclusão do objeto do consumo essencial. Bom, volto aqui novamente aos termos econômicos, para já encaminhando a minha fala para o final também. No pensamento da economia, o capital funciona em rolagem perpétua. Natureza, objeto industrial, consumo. Criação de novas necessidades, natureza, objeto industrial, consumo. Essa é a rolagem perpétua do capital. É impossível controlar partes dessa rolagem. Porque atrás da rolagem perpétua do capital, existe a rolagem perpétua do Estado, que nós precisamos compreendê-lo, né? Que é objetificação da natureza. A natureza é um objeto para a lei. Cientificação do valor dessa natureza e o empresariamento dessa natureza. Essa é a rolagem que está por trás da rolagem perpétua do capital. Qual é a questão que eu queria fechar aqui com esse raciocínio? Se esse sistema que se circunscreve com a sua inevitabilidade, né? Ela é inevitável nessa rolagem
objeto, natureza, objeto industrial, consumo, objetificação, cientificação e empresariamento da natureza, compete então a gente, se essa é o que nós estamos circunscritos a viver, decidir sobre a ordem desse Estado. E nesse sentido, o Estado precisa decidir aonde minerar, como minerar, o ritmo dessa mineração e como partir para a sociedade o resultado que isso coloca. Não dá para ser, como está agora, essa fase incontrolável. Não pode, a mineração não pode ser 8, não se minera em lugar nenhum, mas também não pode ser 80. Se minera tudo em tempo urgente. É preciso controlar. E só o Estado pode fazer este controle. E digo o Estado em aliança profunda com a sociedade. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que nós advogamos de que é necessário dizer aonde nós vamos minerar, por que nós vamos minerar e como instituir desta mineração uma igualdade coletiva para todos os indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Caso contrário, estes ficarão apenas com a ruína territorial. Essa é a primeira questão que eu queria dizer para vocês. É preciso que a gente exerça, entre a maldição da abundância e o moinho satânico, soberania sobre aquilo e sobre o tempo desta mineração. Não pode ser o tempo do capital. Não pode ser o tempo do capital, porque quem faz o capital são as pessoas. E as pessoas precisam compreender de que o tempo do capital não pode ser o tempo da financiarização da natureza, de maneira permanente. Há outras realizações que precisam ser compreendidas. Dito dessa forma, o que nós estamos dizendo? A Vale é uma empresa funcional ao sistema mundo de produção de mercadoria. Porque ela, já disse isso ontem no documentário, ela é o nosso modelo de mineração que foi privatizado em 97. Portanto, este uso territorial, essa especialização da nossa economia em produzir commodities agrícolas e minerais, ela tem como pressuposto a privatização daquilo que nós controlávamos. Era uma empresa estatal, ainda que a gente possa ter mil de ressalvas sobre esse Estado. Mas era uma empresa estatal. Desde 97 para cá, a mineração foi ganhando esse traço incontrolável. E ela está incontrolável por quê? Porque a Vale, já foi dito também, é uma empresa financiarizada e ela é funcional ao sistema mundo de produção e ela está assentada sobre um modelo de mineral que é funcional ao sistema mundo também. Portanto, nós precisamos rapidamente aprender com isso e o que isso significa para a gente poder demandar outros horizontes para o nosso modelo de mineração. Por fim, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração nasceu no Pará em 2012, lá em Parauapebas. Ele é um pouco aquilo que o Eduardo Thompson dizia, contra o desperdício da experiência de camponeses que lutaram contra as grandes fazendas que se formaram no sul do Pará, contra o empreendimento mineral, das várias lutas, dos vários embates, das várias derrotas, inclusive, dos vários empates, né, se sobressaiu uma ideia de que a gente precisava nacionalizar o conflito Carajás. Nacionalizar o conflito Carajás, inclusive para ajudar o Estado a dizer aonde minerar, como minerar, qual é o ritmo dessa mineração. Por quê? Porque os camponeses haviam feito a luta pela terra, mas estavam perdendo a terra para o empreendimento mineral. E nós, então, decidimos nacionalizar o conflito Carajás. O conflito Carajás é o conflito de um país inteiro num projeto só. E ele foi se encontrando nos últimos 10 anos com outros conflitos país afora. Depois de 10 anos, para ver como é que era a nossa formulação era precária, mas depois de 10 anos, o que nós acumulamos escutando aqueles que sentem o problema mineral brasileiro sem ter a quem reclamar, porque o Estado não aceita a sua reclamação. O que nós estamos devolvendo do ponto de vista de elementos, pressupostos importantes.
E eu digo, esse ano, esse é um segundo acontecimento de uma validade histórica, este seminário. Evidentemente já tiveram outros, mas em solo amazônico e paraense. É um segundo acontecimento que se repetiu 40 anos depois da implementação do Carajás. Um é a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Ainda que os resultados estejam muito aquém do que a gente possa mensurar como algo que ajudem, assim, o fato de nós termos criado coragem de abrir uma CPI contra a Vale já é um elemento importante. E o segundo evento, que eu diria de uma importância significativa, é este. Quando a gente se junta para escutar, mas mais do que isso, refletir e formular. Bom, nessa perspectiva, eu dizia que lá nos anos 90, nos anos 2000, a gente dizia que o calcanhar de Aquiles da Vale era não poder transportar minério de ferro de avião. E vocês sabem, nós ocupamos a Estrada de Ferro Carajás em 2007 por 45 dias, fomos 36 processados, houve uma incompreensão do que significava aquela luta, e em 2011, particularmente, meu nome saiu como alguém muito perigoso para os investimentos da Vale, citado 611 vezes num relatório, que incluía advogados, jornalistas. Mas, olha, nossa noção de que o calcanhar de Aquiles do empreendimento mineral, ou da empresa mineral, do modelo mineral, era apenas bloquear a passagem. Está muito mais claro para nós hoje, depois de 10 anos escutando esse país por onde nós andamos, de que o calcanhar de Aquiles do empreendimento mineral, portanto, do sistema de mineração no Brasil, do modelo ou do problema, se a gente quiser assim dizer, ele tem vários lugares, né? Um é que este é um modelo mais antidemocrático de todas as partituras da nossa democracia. Ou seja, estar decidido e pronto, e é preciso implementar o projeto. Assim sucessivamente os vários empreendimentos, ou seja, uma cultura antidemocrática na observação, na destinação e na construção do modelo de mineração. Mas mais do que isso, já foi dito aqui, este modelo, em grande medida, ele gera o desenvolvimento do subdesenvolvimento, porque ele produz uma economia de enclave, ele mata as outras formas econômicas para se sobressair como única forma econômica. Portanto, o que a gente chama também de minério dependência. É possível alterar? Tudo isso é possível alterar. E do ponto de vista da cultura, ou seja, há uma cultura institucional, né, antidemocrática no modelo mineral, que faz com que, inclusive no último código votado em 2017, toda aquela parte que era ouvir a sociedade não foi ouvida. Foi votada a criação da Agência Nacional de Mineração, foi estimulada a nova alíquota para o CEFEM, para os outros minerais, mas aquilo que seria muito mais importante, que era dizer, por que nós devemos continuar sendo um país minerado? Essa não foi dita. Bom, 10 anos depois, o que a gente tem a dizer para vocês para o debate público, das muitas questões que estão colocadas aí? Uma, se o Estado não decide aonde minerar, como minerar, é necessário que a sociedade se mobilize na luta por territórios livres de mineração. Dizer territórios livres de mineração não significa ser contra as formas econômicas que existem na sociedade ou aquelas que nós possamos construir. Quer dizer o seguinte, nós somos contra a economia de larga escala pela mineração, porque este território pode nos dar outras formas econômicas, e não só uma que nos prende uma minério dependência. Então, essa é a primeira formulação que nós chegamos. A construção, a luta por territórios livres de mineração. Exigir que em determinados lugares não é a vontade estatal que decide apenas, mas é aquilo que nós entendemos como necessário para continuar desenvolvendo aquela região, aquele município. A segunda
construção que nós fizemos, ouvindo muitos e muitas, é de que o verdadeiro calcanhar de Aquiles da mineração é a baixa tributação. Primeiro, uso intensivo de água, né? Ou seja, a mineração não paga água, né? Mas ela também goza de incentivos fiscais e uma baixa tributação. Se a gente convencer a sociedade de que aquilo que nos devora não nos dá nenhuma outra possibilidade de continuar convivendo com eles, se não reclamar em alto e bom tom, nessa perspectiva de que a mineração ela monopoliza os incentivos fiscais do Estado para, inclusive, outras possibilidades econômicas que era possível ter. Por exemplo, o ano passado, 33 produtos da Amazônia foram maior do que a florísticos da Amazônia foram maiores do que o PIB das madeireiras. Por que nós temos que continuar derrubando árvore? 33 produtos. E por que esses mesmos produtos não recebem incentivos fiscais, tal como a mineração recebe em 50 anos pela Sudão? Esse é um elemento. Então, o calcanhar de Aquiles da mineração é como no agronegócio. Se a gente convencer a sociedade de que nós estamos nos envenenando, perdendo território, perdendo água e nos envenenando com os alimentos que eles nos dão, nós conseguimos retomar algum sentido, né? Na mineração também. Se a gente conseguir convencer a sociedade de que a tributação pela mineração, como foi dito aqui, né, nos dados amostrados, ela é baixa, ela é ínfima, né, ela é quase nada, apenas uma grande fantasia que a gente vive, né, nós estamos certos. E uma terceira formulação que nós chegamos é essa ideia de que nós precisamos, né, fazer lutas jurídicos institucionais. É possível fazer, acho que esse seminário é talvez a possibilidade de um momento que se criou para a gente construir pactos pequenos, médios e grandes, mas nunca deixar de debater o modelo mineral. Essa ideia de que nós precisamos urgentemente ordenar, né, instituir, né, uma nova legislação sobre o nosso modelo de mineração. E, portanto, significa, né, travar lutas jurídicas desde os municípios, desde dos estados e em nível nacional. 2 dados para terminar. O Código de Mineração de 67 sofreu alterações em 2017 e de ontem para cá formou-se uma grande maioria no Congresso Nacional, de 204 deputados, para reformular aquilo que já era ruim para ficar muito mais pior. Mais empresa, menos Estado, menos tributação. E mais, transformar a mineração em utilidade pública. E, junto com isso, aquilo que já foi dito pelo Maurício, como chegar pela mineração a 10% do PIB da economia nacional, controlando esta vontade das mineradoras em nível internacional? Essa é uma grande pergunta, né? Eu sei que também estamos sobre um outro impasse. Para chegar a 10%, é preciso liberar muito mais territórios. E vocês sabem, está no Supremo Tribunal Federal. A votação, inclusive, está sobre vistos das terras indígenas. De novo, colocar no mercado sobre a batuta da ideia de que os índios só têm direito nos seus territórios aqueles que eles estavam em cima de 88 para cá. Isso, traduzindo isso, é alterar o rigor de privatização da terra no Brasil, e mais isso significa a tomada de terra, de territórios, para colocar na mão das mineradoras. Bom, termino aqui dizendo, é necessário que a gente possa ir bloqueando isto que para nós está incontrolável, que é esta fase da mineração no Brasil,
produtora de divisas, de riquezas, evidentemente, mas produtora de impasses e de tragédias. Penso que não há outra saída senão nos determos em compreender a dimensão do que significa para uma região e para um Estado cuja especialidade é produzir commodities mineral e interromper o sentido mais genuíno da sociedade amazônica do povo paraense, que é ser feliz e é estar alegre. Era isso, muito obrigado a todos e a todas.